O jejum melhora diabetes tipo 2, hipertensão, doenças gastrointestinais? Será que melhora? Você vai saber comigo se ficar até o final desse vídeo. Vamos lá. Salve família Performance Pro, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso quadro Pergunte ao Especialista. E hoje eu estou muito feliz, vocês nem imaginam, porque a gente conseguiu fazer, depois de muita análise com a equipe, chegar a uma conclusão que a gente precisa ter um contato um pouco mais próximo com o pessoal aqui do YouTube. E por quê? Porque vocês têm inúmeras dúvidas. Vocês às vezes viveram uma vida ouvindo várias coisas e do nada eu venho e falo uma coisa oposta baseado em ciência com protocolo validado. E você fala, caramba, como é que eu ouvi a vida inteira isso e não tinha resultado? Então depois que você vê que consegue ter um resultado com a informação, isso te motiva, mas gera algum tipo de dúvida. E este é o propósito desse quadro aqui, é tirar as dúvidas que você eventualmente pode ter porque você viu um vídeo que falou o oposto do que você ouviu a vida inteira. Esse é o detalhe. E como vocês bem sabem, a gente tem o nosso plano de assinatura anual, que é um plano maravilhoso, ajudando mais de 5.000 famílias, 5.000 pessoas que às vezes passam por uma dificuldade, têm hábitos disfuncionais, hábitos deletérios. A pessoa não sabe sair disso, mas tem estratégias de neurociência que a gente aplica, como aprender a construir hábitos, como destruir hábitos, como resolver ansiedade, depressão, insônia, o que é um trauma no cérebro. A gente ajuda realmente muitas pessoas em muitos assuntos. Emagrecimento, jejum, como reduzir colesterol. A gente tem uma capacidade muito grande de atender um grande número de pessoas. E como eu já mostrei para vocês e continuo sempre falando, o que me faz mais ter motivação em criar isso aqui é em ver que a vida humana, ela está decadente. Mais de 70% dos brasileiros perdem a vida anualmente por conta de hábitos. Então, eu sou aqui o contrabalanço. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês têm que colocar a dúvida aqui. E agora eu vou ter uma forma melhor ainda de me comunicar com vocês, que é através desse quadro, mas o lançamento é o clube de canais. Ou seja, você pagando um valor muito mais abaixo do que o plano anual resolve todos os problemas. Mas aqui eu tenho pelo menos um contato a mais com vocês. Vocês vão ter algumas dúvidas e eu posso priorizar aquelas pessoas que querem ali um pouco mais de acompanhamento personalizado, que quer que eu tire uma dúvida logo o quanto antes. A pessoa vai ter um acesso através dos comentários comigo e eu posso criar vídeos para vocês. E esse valor fica muito mais irrisório perto do plano anual. E aí a gente vai ter uma maneira de se comunicar um pouco melhor. Eu posso explicar as dúvidas que vocês têm e fica um valor mais acessível para aquelas pessoas que ainda não querem fazer parte do plano anual e não tem problema nenhum. Mas a ideia aqui é a gente ter mais proximidade e responder as dúvidas que vocês têm com certeza. Hoje vamos responder pergunta da Lucimara, que é uma pergunta que faz total sentido com relação a tudo que a gente conversou aqui. Eu vou conseguir mostrar para vocês que apenas alguns pequenos ajustes a gente consegue melhorar toda uma gama de doenças que os hábitos causaram. Vamos lá. Em um dos comentários do nosso vídeo, a Lucimara, de 55 anos, comentou o seguinte: tenho 55 anos, atualmente diabética, hipertensa, sarcopenia. Sarcopenia é quando a pessoa vai perdendo a massa muscular com a idade e, obviamente, por conta de hábitos também, que é o caso dela. Vou te explicar. Asma e pangastrite. Minha vida toda tentando emagrecer e nutricionista me passava dietas. Comer de 3 em 3 horas, assunto que a gente aborda muito aqui. Daí eu nunca emagrecia. Ficava nervosa por isso e acabava comendo mais. Primeira vez que eu ouço alguém dizer que não temos que comer de 3 em 3 horas. Você imagina, antes de a gente começar a falar de protocolos aqui, vamos conversar. Isso aqui é um debate para vocês entenderem tudo por trás da ciência e não ficarem com dúvida com relação a nada, para decidirem melhor e ter uma vida melhor. Tenta entender para essa pessoa com 55 anos que ouviu a vida inteira que comer de 3 em 3 horas era saudável, que a refeição mais importante do dia é o café da manhã e do nada, com 55 anos, a pessoa ouve o contrário de uma pessoa mais jovem que ela. Imagina que confusão no cérebro. Pessoal, apesar de jovem, tenho 35 anos, eu estudo muito. A minha principal forma de levar a vida hoje é entender os mecanismos fisiológicos do nosso corpo, nossa mente, nosso cérebro, meu organismo, meu intestino, como que é a relação entre meu organismo com a alimentação para que eu consiga levar uma vida saudável. Porque quando você observa que os hábitos degradam a vida, vocês vão ver que aí é ajuste de sono,
é não se expor a substâncias tóxicas como rotina, né, cigarro, álcool, drogas. É você ter uma quantidade de sono adequada, que eu já falei, mas você ter uma alimentação mais rica em nutrientes. Quando você vai ver que são pequenos ajustes, a sua vida muda completamente. Então é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Então o caso dela, ela está abismada porque ela percebeu que não precisa comer de 3 em 3 horas e que, na verdade, isso não é saudável, isso piora a nossa saúde. E vamos entender por quê. Então, antes de mais nada, bem-vinda, Lucimara. Vamos entender um pouquinho aqui seu caso. E fique tranquila, o que você está passando tem solução. E não importa a idade aqui. Se a gente conseguir melhorar nosso organismo, a gente vai ter uma melhora no longo prazo, não se preocupe. Então seja muito bem-vinda e vamos lá. Antes de mais nada, você precisa entender que o que você está passando afeta uma grande quantidade das pessoas no mundo. No mundo. Grandes quantidades de pessoas anualmente perdem a vida por conta de hábitos. 70%, pessoal, 70% das doenças que matam a gente é por conta de hábitos. Isso é absurdo. É para você se perguntar sobre seu comportamento. Quais são as coisas que eu faço que afetam a minha vida? O que eu como piora ou melhora a minha alimentação? Eu durmo pouco, isso melhora ou piora a minha saúde? Tem que perguntar. Eu faço atividade física ou não? Poxa, quanto que isso impacta na minha vida? Tem que se perguntar, pessoal, porque é através dessas perguntas que vocês vão ter a iniciativa em querer melhorar. E sinceramente, quando eu vejo casos como o seu, eu vejo que é uma pena eu não ter vindo para o YouTube antes. Vocês podem ver, o canal tem basicamente 40 dias que eu comecei a postar conteúdo e já estamos com quase 4.000 inscritos. Isso é um marco. Isso mostra que a sociedade está faltando informação. Então, o que você está me passando é uma coisa muito normal da vida moderna. Pessoas ficam doentes por conta de hábitos e principalmente por conta da desinformação. As pessoas se colocam em hábitos que não são saudáveis, não é de maldade. Ninguém é doido de ir colocar alguma coisa contra si. É falta de informação. E todas essas condições de saúde que você está me passando, todas elas são provocadas por hábitos. E para piorar, por comer de 3 em 3 horas, ou até menos, né? Tem gente que belisca o dia inteiro, toda hora come uma bolachinha, e isso acaba trazendo essa doença, infelizmente horrível, né? Que é diabetes tipo 2, porém a parte boa é que ela tem cura, ela tem jeito, e você vai entender já já. A diabetes tipo 2, antes de você começar a querer fazer jejum, você tem que entender o seguinte: tem gente que tem diabetes tipo 2 e não usa medicação, o que é muito complicado. E tem gente que tem diabetes tipo 2 e usa apenas o Glifage, por exemplo, que é um remedinho que melhora ali a sensibilidade à sua insulina, que é o que está fazendo você ficar com muita glicose, muito açúcar no sangue. Tem que melhorar a sensibilidade desse hormônio que ficou piorado por você comer toda hora. Eu vou te explicar com mais calma, fique tranquilo. E tem pessoas que usam medicamento, que é a insulina em si, é o hormônio insulina. Então, você primeiro tem que se perguntar que tipo de medicamento eu estou usando. E você não pode sair atuando por forma própria. Você tem que falar com o médico que te acompanha. Se você não usa medicamento nenhum, ou usa só o Glifage, por exemplo, o jejum vai te ajudar. Por quê, pessoal? Porque quando você para de comer de 3 em 3 horas e para de beliscar o tempo inteiro, a primeira coisa que regula no seu organismo é o nível de açúcar no sangue. O nível de açúcar, se ficar alto o dia inteiro, por inúmeras refeições, por comer de 3 em 3 horas ou viver beliscando, significa que o seu organismo ficou com açúcar alto o dia inteiro no sangue. Então vamos supor, você acordou às 7 horas da manhã, foi dormir 11 horas da noite, teve 8 horas de sono, beleza. Mas se você acordou das 7 da manhã e você comeu 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 18 horas, 21 horas, um copinho de leite antes de dormir, você comeu o dia inteiro. Você concorda que o açúcar do seu sangue ficou alto o dia inteiro? Por quê, pessoal? Porque tudo que você se alimentar, a não ser que seja uma gordura pura, só comer azeite, ninguém faz isso. Então, como as pessoas não comem só gordura, basicamente todas as refeições levam carboidratos e levam proteínas, quando você mistura, independente de você misturar, quando você come com carboidrato ou você come proteína, isso aumenta o açúcar do seu sangue. O carboidrato aumenta muito mais. E o carboidrato refinado, que é a farinha, tudo que é refinado, açúcar em si, se você for ver, o açúcar ele é refinado, não é? Não é uma farinha, tipo uma farinha. Tudo que é farinha que você coloca para dentro aumenta muito rápido o seu açúcar do sangue, que a gente chama de glicemia. Então, toda vez que você fica com a glicemia alta, e para piorar, muito alta por conta do carboidrato,
ou do carboidrato refinado, a proteína aumenta mais ou menos 30% do que um carboidrato aumenta, só para você ter uma ideia. E o carboidrato aumenta 100%. Então você tem que entender isso, que toda vez que você come, você dá um pico de açúcar no sangue. E se comer carboidrato puro dá um pico muito maior de açúcar, é isso que está fazendo gerar diabetes. Porque a diabetes tipo 2, ela é a dessensibilização do seu organismo com relação ao hormônio insulina. Ou seja, uma pessoa que está com diabetes, o pâncreas dela perdeu a eficiência em produzir o hormônio insulina porque o açúcar ficou alto o dia inteiro no sangue. Quem tira o açúcar do sangue? É o hormônio insulina. Então toda vez que você aumenta o açúcar do sangue por conta de uma refeição, o pâncreas libera a insulina vai lá e tira o açúcar do sangue e coloca para dentro das células. Todas as suas células comem a glicose, o açúcar do sangue. Conseguiu entender? Mas se você come o dia inteiro e fica com glicose alta, né, o açúcar alto o dia inteiro, o seu pâncreas não vai conseguir produzir a quantidade de insulina altamente ideal porque está com muito açúcar no sangue. Então o que ele faz? Ele libera uma quantidade que não é suficiente para tirar todo o açúcar do sangue. O açúcar fica no seu sangue, causa um processo inflamatório crônico e o açúcar que fica ali disponível fica acumulado em forma de gordura, tanto no sangue, tanto quanto no seu fígado. E começa a gerar placas ateroscleróticas também, por conta desse açúcar flutuando no seu organismo o dia inteiro. Conseguiu entender? Isso gera diabetes. E o que é a diabetes? Esse açúcarzinho, quando fica nas pontas dos dedos, você começa a perceber que a diabetes, ela fica principalmente onde? Na ponta dos dedos. Então, né, que é onde começa ali, esse acúmulo de açúcar ali, esse acúmulo na corrente sanguínea vai dificultando a circulação. E aí, quando você machuca, não tem circulação, não tem sangue novo, não consegue coagular, tem que cortar o dedo. Conseguiu entender onde eu quero chegar? Tudo por conta da refeição de 3 em 3 horas. Então, agora que você já sabe disso, você tem que compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem sobrepeso. Qualquer pessoa que você vê, ela pode ser magrinha e tem barriga, ou uma pessoa que tem sobrepeso, ou uma pessoa que tem obesidade, precisa ver esse vídeo, porque aqui estamos conversando sobre problemas que são muito fáceis de resolver e a pessoa não tem a menor noção e fica comendo toda hora e usando insulina e glifage para baixar a glicose, sendo que é só fazer um período de jejum, por exemplo. Então, falando do jejum agora com relação a isso. Quando você faz um jejum de 12 horas ou 16 horas, o que você fez com o seu organismo? Você parou de produzir açúcar o dia inteiro. Você, ao invés de produzir açúcar, como comparei antes, né? Uma pessoa que dorme 8 horas por noite e come da hora que acorda até a hora de dormir, ela normalmente dorme 8 horas e se alimenta por 16 horas, né? Para dar 24 horas. O jejum é o contrário. O jejum eu me alimento numa janela de 8 horas, mais ou menos, ou 12, e faço um jejum de 12 horas ou 16, de acordo com a janela que você se alimenta. Quando você faz isso, você regula os níveis de açúcar do sangue. Se o açúcar fica baixo, a insulina fica baixa, você volta a ficar sensível ao hormônio, porque não ficou um monte de insulina no seu sangue, nem glicose, nem açúcar. Quando isso tudo se reestabiliza, o seu corpo volta de novo, o seu pâncreas volta de novo a liberar a insulina naquela quantidade ideal, porque ele vai liberar a quantidade de insulina do que você comeu. Como você vai comer só 2 ou 3 vezes no dia, fica muito fácil fazer uma limpeza geral no seu organismo e não vai ficar açúcar no sangue durante o dia inteiro. Porque uma pessoa que come até antes de dormir, até dormindo ela está com açúcar no sangue. É isso que ocasiona a obesidade, pessoal. É isso que ocasiona sobrepeso. É isso que ocasiona a diabetes tipo 2. Então, como é que a gente resolve diabetes tipo 2? Para quem não toma insulina aplicado, o jejum resolve. Conseguiu entender? E se você quiser ver vídeo de jejum, vai ter que ver o nosso vídeo aqui do canal ou fazer parte do plano de assinatura, que lá eu explico no passo a passo como fazer jejum em todos os níveis, como aplicar na rotina, como fazer jejum após a gestação, para poder as mamães emagrecerem, tem tudo lá, tá bom? Então, para a gente poder fechar essa parte aqui de diabetes, basicamente eu expliquei para você que comer de 3 em 3 horas ou beliscar o dia inteiro gera diabetes no longo prazo. Gera pelo menos pré-diabetes, ou pelo menos gordura na barriga, que a pessoa fica com sobrepeso e que também aumenta a disponibilidade de colesterol. Tudo isso por conta de comer de 3 em 3 horas. Se resolver isso, resolveu todo o resto. Conseguiu entender? Então, primeira coisa sobre diabetes é isso. E lembrando, se você usa o hormônio insulina como medicação, porque seu médico passou, porque você ainda não entendeu esse mecanismo,
Você tem que conversar com um médico da área comportamental que entende sobre essa dieta, né, com base no jejum, e você começa a projetar um jejum na sua semana e tem que regular junto com a medicação. Se você fizer jejum prolongado e tomar uma medicação de insulina, você vai jogar muito hormônio de insulina no seu sangue, com os níveis de açúcar já um pouco baixo. Se você jogar insulina e você tirar muita glicose do sangue, você pode desmaiar, você pode ter convulsão e você pode perder a vida. Então a gente não vai fazer isso aqui, preste atenção. Não estou te recomendando fazer um jejum usando medicação. Estou falando para você poder procurar o seu médico e ajustar o jejum com o remédio. O remédio meio que tem que entrar na hora que você come, para baixar os níveis de açúcar do sangue depois que você comeu. No período de jejum, não dá para usar a medicação. Fez sentido para você? Mas fala com seu médico, isso aqui não é uma indicação, tá bom? O outro assunto é sobre sarcopenia, que ela também comentou que tem. O que resolve sarcopenia, pessoal? Além de você não comer de toda hora, porque isso também, quando aumenta a obesidade, você aumenta a sarcopenia, a degradação de músculo, uma pessoa tem que fazer atividade física, não tem jeito. A sarcopenia acontece por falta de exercício. Se uma pessoa fizer exercício como rotina, 3 vezes na semana, pode ser agachamento em casa, que eu também ensino isso no Performance Pro, como fazer atividades físicas em casa, caso você não queira ir para academia. Eu treino a minha vida desde que eu tinha 13 anos. Eu fiquei 2 anos treinando em casa depois que minha filha nasceu. Continuei com meus músculozinhos no mesmo tamanho e às vezes aumentei um pouquinho mais quando você aumenta o treino. Treinar em casa é uma ótima ferramenta para você não viver sedentário. Sair do sedentarismo começa em você treinar em casa, fazer uma caminhada na rua. Não ir para academia e pegar 100 quilos no supino, muito menos 300 quilos no agachamento, tá bom? É você sair do sedentarismo, isso é muito importante você perceber. E também é válido você entender que o que gera artrose e artrite é principalmente falta de exercício, falta de mobilidade nas articulações. É como se enrijecesse por falta de exercício. A maioria das pessoas que são sedentárias vai ter isso após os 50, 55 anos. Então, se você fizer uma atividade física mesmo em casa, agachamentos, uma corridinha, michuruca ali, é tranquilo, uma corridinha, você está movimentando. A falta de movimento é contrário à longevidade. Tem que fazer movimento, tem que fazer exercício, ou em casa, ou na rua, ou na academia. E você resolve sarcopenia de maneira muito fácil, ainda mais ajustando com jejum de não comer toda hora, resolvendo a obesidade. E ela também comentou que ela tem asma e pangastrite, que basicamente ambas são doenças inflamatórias. As pessoas não têm essa associação e também vale o compartilhamento depois disso, presta bem atenção. Se você se alimenta com alimentos processados e refinados, muitas pessoas comem muito carboidrato refinado, pães, que além de ser refinado porque é feito de farinha, também tem glúten. O glúten é um alimento, um nutriente muito inflamatório para muita gente. Então, se você consome glúten, você está piorando a sua inflamação, que é como se fosse piorando o seu sistema imune de atuar. O seu sistema imune é o mesmo sistema que combate todas as doenças do seu corpo. Se você começa a ficar com gordura acima de 25%, ou seja, você está com sobrepeso, o sistema imune combate a doença, combate a gordura. Se você se alimenta com alimentos inflamatórios, pão, um monte de farinha no dia, um monte de alimento processado, um monte de alimento que vem em conserva, você está aumentando a inflamação. Se você dorme mal, está aumentando a inflamação. Quando você vai ver, você está com tantos hábitos ruins, aí você fuma, aí você bebe 3 vezes por semana, tudo isso aumenta a inflamação. E quem que não consegue? Quem fica sobrecarregado? O sistema imune. Então, se você não tem uma vida saudável de uma maneira geral, isso piora o seu sistema imune. E aí o que acaba acontecendo? Quem tem a imunidade baixa, a área de cima do rosto, a parte das vias aéreas, aumenta muco por conta da inflamação. E quando aumenta muco, às vezes aumenta a bactéria também. E aí a pessoa começa a ter problemas de respiração, inflamações, amidalite, porque como a imunidade está baixa, e a imunidade que controla a quantidade de micro-organismos que tem no nosso corpo, né, na amígdala, tem micro-organismo lá. Quando a imunidade está baixa, a população de bactéria aumenta, a pessoa fica doente. E igual para a pangastrite. A pangastrite também é uma doença que ela é inflamatória por conta de alimentação, muitas das vezes. A pessoa o dia inteiro come pão, come glúten, laticínios o tempo inteiro, tem gente que tem intolerância à lactose, e quando vai ver, a pessoa está com o intestino todo inflamado. Aí aumenta o pH do ácido e isso acaba corroendo ali as paredes,
Tudo isso está relacionado, pessoal. Então você tem que ajustar a alimentação. Quando você faz um jejum, você novamente permite o que com tudo isso? Você para de comer alimentos processados toda hora, porque você vai sentir menos fome. Porque como você vai comer em uma janela menor, uma janela de tempo menor, você vai fazer refeições mais volumosas. E isso vai gerar saciedade, fazendo você comer menos besteira, que aumenta a sua inflamação quando tem contato com o seu intestino. E esse contato com o intestino inflamado piora as vias aéreas, gerando também asma. Está tudo relacionado, pessoal. A gente melhora a asma, bronquite, amidalite, doenças gastrointestinais, pangastrite, melhorando a alimentação. Quando a alimentação está regulada, você mantém os níveis de micro-organismos do organismo controlados e isso não aumenta as inflamações que acabam gerando doenças crônicas inflamatórias. Inclusive, lúpus, tudo isso acontece porque o sistema imune perde eficiência por conta de hábitos. Sempre são os hábitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é o mapa da saúde. Eu também ensino no Performance Pro, explico no passo a passo o que é a longevidade, o que a ciência da longevidade fala sobre os hábitos, como você resolver todos esses hábitos ruins aí, tem os 10 principais que degradam a saúde humana, tá tudo lá também no plano de assinatura anual. E se você quiser fazer uma pergunta sobre isso, você deixa aqui que eu tento criar um conteúdo específico para você, tá bom? E para fechar sobre pangastrite, também é válido ressaltar que o estresse também causa pangastrite, porque o aumento do cortisol, o aumento do hormônio do estresse, ele aumenta o pH do que fica no seu estômago. E isso acaba aumentando ali a chance de desenvolver gastrite. Então, uma pessoa muito ansiosa, que dorme mal, está sempre pensando no futuro, com transtornos às vezes um pouco depressivos, ela piora também o pH e é uma das principais causas de pangastrite. Esse conteúdo também tem no Performance Pro, no plano de assinatura anual, só para você ter uma ideia. Então, Lucimara, me tira uma dúvida. O que gera estresse no nosso organismo? O que gera uma baixa imunidade? São os hábitos. Quais deles? Um monte, comer de 3 em 3 horas, como a gente conversou aqui, fumar, beber, dormir mal, vários picos de açúcar durante o dia, obesidade, sobrepeso, gordura visceral, falta de exercícios, uma pessoa muito ansiosa que não tem controle emocional, está sempre pensando no futuro. Tudo isso piora o nosso organismo. E você conseguindo fazer os nossos protocolos, como eu já passei para você aqui, eu vou reforçar agora, isso vai melhorar todas as suas condições que você reclamou aqui no início do vídeo. Vamos lá para os nossos protocolos então. Então vamos aos nossos protocolos aqui. Eu montei um protocolozinho para você e você vai começar a entender agora como melhorar todas essas questões aí. A nossa imunidade ela é uma só, como eu expliquei para você. Quais são os hábitos que afetam a sua imunidade? Quais são? Você tem que se perguntar. Então, se você tem sobrepeso, isso afeta. Se você dorme mal, isso afeta. Se você toma café o dia inteiro após 14, 15 horas, isso afeta o seu sono, porque você fica em alerta há muito tempo. Isso atrapalha o sono. Tem que dormir 8 horas por noite. Você tem que reduzir a quantidade de alimentação de 3 em 3 horas, mas se você usa o hormônio insulina, mas você sempre tem que falar isso com o seu médico que te acompanha. Aqui não é uma indicação, são informações. Você pega, escreve tudo isso e leva na sua consulta para que você consiga conciliar o que a ciência moderna fala com o seu estilo de vida junto ao seu médico, tá bom? E quanto mais coisas a gente faz que afetam a nossa imunidade, mais doente a gente fica, pior a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, qual é o protocolo? Como eu falei, o jejum, ele ajuda você porque ele melhora a sua imunidade em inúmeras situações. Ele regula o nível de açúcar no sangue, então você faz um jejum de 12 horas a 16 horas por dia, né? Começando ali no jejum noturno, você janta 7 horas da noite, depois só toma seu café da manhã no dia seguinte, a partir das 7, 8, 9 horas. E depois você só vai no máximo jantar no dia seguinte, até no máximo 19 horas também. Esse é o resumo. Depois disso, como ele regula o nível de açúcar do sangue, ele também vai regular a sua gordura corporal, porque quando os níveis de açúcar estão baixos no sangue, o corpo prioriza a gordura estocada como fonte de energia primária. Então, durante o período de jejum, você vai queimar só gordura. Olha que coisa maravilhosa. Isso já reduz a gordura abdominal e a gordura localizada. Reduz também a pressão arterial, porque níveis elevados de açúcar no sangue aumentam a pressão arterial. Se você regular os níveis de açúcar, você abaixa a pressão arterial. O que regula a pressão arterial também? Atividade física. Por quê? Porque a pressão arterial, você começa a ter uma maior mobilidade dos vasos e artérias quando faz uma atividade física. Tem que ficar ofegante, tem que suar.
Mas se você está sendo acompanhada por um médico, fale com ele. Você tem que ver qual é o melhor exercício para você, ainda mais se você nunca fez e talvez seja sedentário. Mas é importante entender, quando você faz atividade física, isso melhora nosso organismo, isso não piora não, tá? E o exercício físico ele vai fazer com que suas artérias tenham mais mobilidade. Isso te previne contra uma doença cardíaca futura, né? De você talvez descolar uma placa de gordura e você não tem mobilidade e a artéria ficar entupida. Então, o exercício te ajuda até nisso. E aí tem como você também reduzir o sobrepeso e a obesidade, porque se você para de comer o tempo inteiro, o corpo vai priorizar a gordura como fonte de energia, reduzindo a gordura. Se fizer atividade física, então, melhor ainda. E também vai reduzir a asma e a pangastrite, porque você, de uma maneira geral, vai ficar menos inflamada. Porque como você não vai mais comer de 3 em 3 horas, e as refeições de 3 em 3 horas sempre são refeições gostosinhas, ricas em gordura saturada, ricas em carboidrato refinado, você só de fazer esse ajuste, você vai comer menos isso, vai ficar menos inflamado e vai permitir o mais importante. Durante o período de jejum, ocorre uma coisa chamada autofagia. Quando você fica 12 horas sem comer, 16 horas sem comer, você está permitindo que o seu sistema gastrointestinal, aquele intestino inflamado, que está machucado, porque viveu uma vida comendo o tempo inteiro, coitado do intestino, nunca parou nem para descansar, você vai permitir que as células se regenerem, gerando uma nova habilidade para o seu intestino de atuar. E adivinha quem é o principal marcador do sistema imunológico? É o intestino. Ele que gera basicamente a saúde do nosso organismo. O intestino inflamado é uma pessoa doente, o intestino bom é uma pessoa saudável. Então, com tudo isso, você vai ter uma sobrecarga muito menor em todo o seu organismo e você vai conseguir provavelmente melhorar diabetes tipo 2, pressão arterial, pangastrite, além de reduzir até o seu estresse, porque tudo vai estar muito regulado. Então, lembre-se, seu problema afeta mais de 70% dos brasileiros e você pode mudar isso hoje compartilhando esse vídeo e ajudando muitas pessoas e famílias a entenderem esses mecanismos fisiológicos que fazem a nossa vida ir para o ralo. Se você compartilhar, você está ajudando pessoas de tabela, isso torna você Performance Pro, porque quem compartilha já está ajudando muita gente, assim como estou tentando fazer aqui com vocês, tá bem? Não esqueça de levar essas informações para o seu médico que te acompanha, para que ele ajuste tudo isso que a gente conversou aqui com a sua rotina e seus medicamentos. E óbvio, né, pessoal? Não esqueçam, se vocês quiserem que eu tenha um contato com vocês, como eu acabei de ter aqui, você deixa seu comentário, que eu vou tentar fazer um vídeo para você daqueles vídeos que são mais recorrentes e que eu vejo que vai mudar a vida de muitas pessoas. E se você fizer parte do nosso clube de canais aqui no YouTube, você vai ter prioridade com relação aos comentários. Você pode ver nossos vídeos, tem muitas perguntas. Você vai pedir o vídeo e eu vou colocar ele dentro de uma rotina e vou gravar ele futuramente para você, para te responder as dúvidas igual fiz aqui. Isso diferencia, né, obviamente, o canal, faz com que a gente tenha mais proximidade e isso permite com que você se sinta bem, queira fazer parte do nosso clube de assinaturas, para a gente poder ter um contato muito mais próximo para melhorar a nossa vida, a nossa saúde e da nossa família, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse aqui é um vídeo chocante. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para poder ajudar a vida moderna a ter menos saúde e viver mais. Fique com Deus e até a próxima ao nosso quadro Pergunte ao Especialista.